passando aqui com mais uma aula para vocês, né? E ainda estou aguardando as respostas das questões da primeira aula, né? Da minha primeira aula, que foi sobre autoestima, e da segunda aula, que foi sobre os primeiros amigos de Jesus. Aguardo vocês, hein? Me mandar aí as questões por foto ou me entregar, né, pessoalmente em algum lugar ou num culto que a gente se encontre, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma história, né? A história que acontece ali em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24 e do 35 ao 43, tá? Eu vou contar aqui a história, tá? Como está na minha Bíblia. E quero que vocês prestem bastante atenção para depois responder as questões, tá? Aqui o meu título diz o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte, tá? Que aqui acontece, são dois fatos com duas pessoas. Uma é a filha de Jairo e a outra é a mulher do fluxo de sangue. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a filha de Jairo, tá? Então, no versículo 21 diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. E uma grande multidão que o seguia o comprimia, o apertava. Ali no versículo 35, né, pulando para o versículo 35, continua. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso, né, não se importando do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João. Irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, perplexos, incrédulos, tipo, com cara de: Meu Deus, o que está acontecendo? E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Uma pergunta, né, que eu quero falar, né, perguntar para vocês é: quando foi a última vez que vocês caíram, se jogaram aos pés de Jesus e pediu ajuda? Muitas vezes, né, Jairo, assim, ele na verdade, quando ele ficou sabendo, né, que Jesus estava na cidade, ele procurou e se jogou aos pés de Jesus e pediu ajuda, pediu socorro, né, para ressuscitar a filha dele. E muitas vezes a gente não faz como Jairo, a gente não se joga aos pés de Jesus, né? E por que isso? Porque muitas vezes a gente não acredita o que Jesus pode fazer pela gente, né? E eu queria também perguntar para vocês acreditam mesmo, né, fielmente, que Deus,
ele tá com vocês, ele tá contigo diante de qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. Vocês acreditam mesmo, né? Só Jesus, ele tem o poder de mudar qualquer situação, né? A gente deve confiar em Deus, confiar em Deus em cada momento, né? Nos momentos tristes, nos momentos felizes, nos momentos preocupantes, nos momentos quando a gente realiza alguma coisa, quando a gente ganha alguma coisa, né, que é bom. A gente tem que confiar em Deus em todos os momentos, né? E buscar a ajuda de Jesus em todos os momentos também, né? E Jairo, aqui no versículo, né, ali em Marcos 5, no capítulo do 21 ao 24, né, diz, né, quando ele soube, né, que Jesus estava ali na cidade, né, ele pegou a esposa dele, a mãe da menina, e correu e foi procurar Jesus, né, porque ele cria, né, ele acreditava que Jesus pudesse curar a filha dele. Então ele foi procurar, né. Ó, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, né? Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, né? Jesus viu a aflição de um pai, né? E foi com ele para curar a filha dele, né? E Jairo, ali no capítulo 35, do 35 ao 39, diz assim, ó: enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Tipo assim, às vezes a gente tá passando por uma situação e que até a gente crê em Jesus, a gente crê que Deus pode, né, trazer cura sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. E às vezes as pessoas dizem assim, que nada, tu acha mesmo que tu vai conseguir? Bah, aqui, né, a tua filha morreu, né? Se há alguma situação de uma doença na tua família, bah, ela tá com câncer, bah, ele foi roubado, bah, ele perdeu o emprego, bah, ele tá com isso, sabe? Enfim, às vezes as pessoas, né, vêm pro nosso lado com uma voz que não é de Deus, né? Que não são usadas por Deus. E para nos colocar para baixo, né? E no caso de Jairo, ele creu e ele confiou em Jesus, né? E Jesus, né, quando viu essas pessoas falando, né, que disseram assim, sua filha morreu, não precisa incomodar o mestre. Jesus não fez caso, né, dessas pessoas e falou assim, não tenha medo, tão somente creia, né? E automaticamente Jairo ouviu Jesus, né? Muitas vezes a gente sabe, né, que Jesus quer curar uma pessoa ou trazer a solução para uma situação que aconteceu na nossa vida, né? E às vezes Deus tá falando, calma, eu tô no controle, eu vou trazer cura, eu vou te ajudar. E a gente às vezes não dá ouvido, né? Quando Deus nos fala algo. E a gente às vezes começa a acreditar em outras coisas, mas aqui Jairo, ele confiou plenamente, ele confiou 100% em Jesus. E deixa eu ver aqui, eu tenho uma anotaçãozinha aqui. E no capítulo 5, né, 40 ao 43, diz assim, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, da criança, né, e os discípulos que estavam com ele, né, que foi Pedro, Tiago e João, e entrou onde se encontrava a criança ali, né, e tomou pela mão e disse, né, eu ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus aqui atendeu o pedido de Jairo, né?
um pedido que veio do coração de Jairo, porque Jairo acreditava que Jesus pudesse curar a sua filha, né? E a gente tem que ser assim como Jairo, contar para Deus todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos incomoda, que nos preocupa, né? A gente tem que colocar aos pés de Jesus, né? E às vezes a resposta ela não vai vir tão imediata quanto veio para Jairo, mas a resposta ela vai vir, né? Deus ele não nos deixa sem resposta. Ou ele vai falar que sim, ou ele vai falar que não. Então, se a gente está alinhado com Deus, né? Se Deus já nos prometeu alguma coisa, ele vai cumprir, né? Ele não é filho do homem para que minta, nem ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir, né? Na tua vida, na vida da tua família, né? Sobre a tua casa, sobre os teus desejos, os teus sonhos, né? Tudo que Deus falou pra ti, ele vai cumprir, né? A gente só tem que estar atentos a ouvir a voz de Deus, né? E a gente pode sempre contar com amizade, né? Eu falei sobre os primeiros amigos de Jesus na aula anterior, e a gente sempre pode contar com a amizade de Jesus, né? Tanto quanto a gente tá alegre, quanto a gente tá triste, a gente pode contar. E Deus, ele quer nos ouvir, né? Basta a gente ir pro nosso quarto, fechar a nossa porta e orar, né? E eu digo que a oração, ela não é algo... um padrão, né? Algo que já vem pronto. Não, a oração é tu falar como tu fala com teu amigo. Bah, Deus, olha só, aconteceu isso hoje. Me ajuda, eu preciso de ti, né? E toda oração que a gente faz, a gente tem que finalizar falando em nome de Jesus, né? Porque é no nome de Jesus que a gente tem poder. E ali no 36 eu quero frisar para vocês, né? Que Jesus disse para Jairo e ele fala para nós. Não tenha medo, somente creia. A gente não precisa ter medo de nada, a gente só precisa crer em Jesus, né? A questão que a gente está vivendo essa pandemia, desse vírus, a gente não precisa ter medo, né? Porque Jesus é a nossa base, é o nosso alicerce, né? Ele nos guarda, então a gente não precisa ter medo, a gente só basta crer no milagre de Jesus. Eu vou deixar umas atividades aqui e aguardando ansiosa pelas respostas de vocês, tá? Da aula 1, da aula 2 e dessa aula que é a 3, tá? Então, aguardo vocês, Deus abençoe, um beijo.